Pronto, agora vamos para a segunda parte, agora vamos para o juros composto, beleza? Então vamos lá. Aqui o juros é calculado em relação ao valor atualizado do capital, certo? Enquanto o juros simples era uma beleza de calcular, era uma coisa maravilhosa, juros composto às vezes é um terror, certo? Ou seja, quando em um período a taxa for aplicada sobre o capital e gerar um novo valor, que é o montante, o valor em que a taxa será aplicada no próximo período vai ser o montante da aplicação anterior. Ou seja, se eu tenho um valor, sei lá, e a taxa é mensal, certo? Eu tenho um valor que eu apliquei no início do mês. No final do mês, já que gerou uns juros aí em cima, eu vou ter um montante, certo? Que vai ser diferente do capital. E se eu continuar aplicando esse valor para o próximo mês, agora a taxa vai ser em cima do montante do primeiro mês, entendeu? No juros simples, todos os juros que eram calculados eram em cima de um capital, certo? Por isso que aqui não tem fórmula para calcular os juros, porque os juros vai sempre ser variável, já que o capital vai variar, certo? Que vai ser de acordo com o capital anterior. Então vamos lá. As duas fórmulas, essa daqui é geral para juros, né? Aplica tanto para composto quanto para simples. E aqui, essa daqui é só do juros composto, certo? Juros composto, como os juros, ele fica direto mudando, não tem como calcular os juros, certo? Tipo, uma fórmula para calcular os juros. Mas tem uma fórmula para calcular o montante. E sabendo o montante, a gente consegue calcular os juros, entendeu? Então vamos explicar aqui essa fórmula, beleza? Aqui é o montante, a gente já conhece, o capital também. Agora vamos para essa parte aqui, que essa parte aqui é nova, certo? Esse izinho aqui é a taxa, certo? E ela sempre tem que ser em decimal, certo? Dando aqui o exemplo de novo, 3% vai virar 0,03, certo? Porque divide por 100, já que é uma porcentagem, é por 100, show? E aqui esse tempo tá elevado, certo? É 1 mais i elevado ao tempo, beleza? Aí aqui, de novo, mais uma vez aqui essa observação, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo, seja em dias, aí a taxa diária, em meses, a taxa mensal, ou em anos, aí a taxa anual. Também pode ser em bimestre, trimestre, é a questão que ajeita, certo? Mas o importante é que a taxa e o tempo estejam na mesma unidade. E aqui, vamos explicar esse parêntese aqui. Por que é 1 mais i? Esse 1, se não tivesse essa parte aqui, fosse só 1 vezes 1, não teria juros, certo? Porque o capital seria igual ao montante. Só como tem juros, certo? Aparece esse pequeno monstro aqui, certo? Esse 1 quer dizer que é o inteiro, certo? O i, como é em decimal, quando somado a 1, vai dizer, ou então às vezes tem até a questão que vai ter uma diminuição ao invés do aumento, certo? Vai ser, quando somado com esse 1, certo? A taxa que tem que ser em decimal justamente para poder somar com 1, quando somar, vai me dar quantos por cento que aumentou, certo? E tem também, elevado ao tempo, no caso. E, enfim, quando resolver isso daqui, 1 mais i, e o resultado disso elevado ao tempo, vai ter quantos por cento do capital que aumentou para poder chegar até o montante, entendeu? Um exemplo, capital sendo C, e esse pequeno monstro aqui deu 1,05, certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o capital aumentou 5%, certo? Então, o montante é 5% do capital, beleza? Se não tivesse o 0,5, fosse montante é igual ao capital vezes 1, certo? Se não fosse 1,05, fosse só 1, queria dizer que o montante era igual a 100% do capital, certo? Porque aqui a gente está trabalhando com a porcentagem em decimal, beleza? Seria igual a 100% do capital, ou seja, não teria juros. Mas como a gente está trabalhando com juros, a parte decimal aqui vai indicar quantos por cento que aumentou e às vezes que diminuiu em relação ao capital. Show? Então agora vamos para as questões. Então vamos lá. Mais uma vez peguei aqui as questões do Bernoulli, certo? Volume 1. Vamos lá. Considerando que um produto que custa X reais sofreu 3 reajustes sucessivos de 10% ao longo do período de um ano, é correto afirmar que. Pronto. Antes de analisar as respostas, vamos aqui às alternativas. Vamos aqui calcular como é que ficaria aqui esses reajustes, certo? Vamos lá. O preço do produto é X, certo? Vai sofrer 3 reajustes sucessivos, quer dizer que é um atrás do outro, de 10%, certo? Todos são de 10%. Então vamos lá. Primeiro reajuste vai ficar o quê? Vai ficar como é um reajuste, é sempre para mais, certo? Fosse um desconto, a questão diria explicitamente seria um desconto, mas como é um reajuste, a gente sempre considera que é sinônimo de aumentar o preço, certo? Primeiro reajuste, como é um reajuste de 10%, eu vou aumentar 10%. Ou seja, eu vou ter agora, ao invés de 1x, eu vou ter 1,1, esse vírgula 1 quer dizer os 10%, 1,1 de x, beleza? Esse é o preço agora do produto depois do primeiro reajuste. Vamos agora para o segundo reajuste. Agora eu vou calcular quanto que é 10% disso daqui, certo? Não é mais em relação a 1x, é em relação a 1,1x.
Tá vendo o que eu expliquei no início que os juros não tinha como calcular assim diretamente, porque sempre vai mudando, que o capital muda, então, consequentemente, os juros também mudam. Então, vamos lá. Então, depois do segundo reajuste, a gente vai calcular 10% a mais desse valor aqui. Show? Então, é como se eu calculasse 1,1, como não, né? É eu calculando 1,1x vezes 1,1. Por que 1,1? Porque se fosse vezes 1 é o inteiro, certo? É a porcentagem decimal. 1 é o 100%, então o preço não mudaria. Então, quando eu boto 1,1, os números que estiverem no decimal vão ter relação à porcentagem que aumenta, certo? Então, 1,1x vezes 1,1 vai ficar 1,21x, beleza? Agora vamos para o terceiro e último reajuste. Agora a gente vai fazer, de novo, 10% em relação a esse valor, com relação ao valor depois do segundo reajuste. Então, multiplica por 1,1 mais uma vez. Então, vai ficar 1,331x, beleza? Agora sim a gente vai analisar as opções, para a gente já ir direto saber qual é a resposta. Vamos lá. A diferença entre o preço inicial, x, e após o terceiro reajuste é 0,3x. Vamos lá. O preço inicial era x. O preço final, 1,331x. Essa diferença é perto de 0,3, mas ainda não é, certo? Vamos lá para B. A diferença entre o preço do produto após o primeiro reajuste, certo? Esse daqui, e após o segundo reajuste é 0,1x. A diferença entre esses dois é perto de 1,1, mas ainda não é, certo? Vamos para a próxima. A diferença entre o preço do produto após o segundo reajuste, esse daqui, e após o terceiro reajuste é 0,11. De novo, é próximo a diferença, ó, vou até fazer aqui. É próximo até, mas ainda não é a resposta. Vamos para a última. A diferença entre o preço do produto após o primeiro reajuste, esse preço aqui, e após o terceiro reajuste, esse preço aqui, é de 0,231x. Vamos ver. 1,331 menos 1,1, completa com 0. Vamos lá, 1 menos 0,1, 3 menos 0,3, 3 menos 1, 2. Opa, bateu. Deu certo. Então, a resposta, letra D. Show? Vamos aqui direto para a próxima. Aprendizagem 3, beleza? O senhor Haroldo deposita hoje R$ 10.000 e depositará 12.000 daqui a 3 anos em um fundo que rende juros composto a taxa de 10% ao ano. Seu montante, daqui a 4 anos, pertencerá ao intervalo. Então, vamos lá. O que acontece? Hoje, vou fazer uma mini linha do tempo aqui, certo? Hoje, o senhor Haroldo vai depositar os R$ 10.000, certo? Aí passa um tempo com esses 10.000 e daqui a 3 anos ele vai depositar esse segundo valor, esses 12.000, certo? Só que ele não quer saber o montante depois desses 3 anos, certo? Que ele ainda vai aplicar, ainda vai depositar, no caso, esse capital aqui. Ele quer o montante daqui a 4 anos. Então, esse valor aqui, que foi aplicado hoje, daqui a 4 anos ele vai, né, ter sido aplicado durante 4 anos, certo? Então, aqui o total, 4 anos. Esse 10.000, ele vai ter sido aplicado durante todos esses 4 anos. Enquanto 12.000 só vai ter sido aplicado durante 1 ano, certo? Então, vamos primeiro calcular quanto que vai ser o montante dessa primeira aplicação aqui, beleza? Depois a gente soma com essa da segunda aplicação. Então, vamos lá, fazer aqui. Primeira aplicação. Para calcular o montante, a gente tem aquela fórmula lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a tempo. Show? Aqui já dá o montante logo. Então, vamos lá. Montante é igual a capital, 10.000, vezes a taxa, diz aqui que é de 10% ao ano, certo? Então, vai ficar 1 mais 10%, a gente transformando em decimal, 0,1, elevado ao tempo. O tempo que ficou aplicado esse capital foi 4 anos, beleza? Em nenhum momento ele fala que tirou o montante ao final do terceiro ano dessa aplicação para poder colocar esse. Em nenhum momento fala, então a gente considera que passou os 4 anos sendo aplicado esse montante aqui, aliás, esse capital. Então, elevado a 4, beleza? Montante é igual a 10.000 vezes 1,1 elevado a 4. Agora, pausa para eu calcular isso daqui. Pronto, o resultado disso daqui é 1,4641. Então, o montante é 10.000 vezes 1,4641, certo? Vamos aqui, vamos passar a vírgula 4 casas aqui para a direita, com esses 4 zeros, certo? Toda vez que a gente multiplica um número decimal por algum número que termine em zero, a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casinhas que a vírgula vai andar, né? E como é uma multiplicação, ela anda para a direita, show? Então, 4 zeros, a vírgula anda 4 casas, que é justamente para transformar esse número decimal no número inteiro. Vai ficar 14,641, beleza? Esse é o montante do capital de 10.000. Agora vamos para a segunda aplicação. A segunda foi de 12.000, e ela só ficou durante 1 ano, porque esse 12.000 foi aplicado, né, 3 anos depois dessa de 10.000, e ele quer saber o montante daqui a 4 anos, então só ficou 1 ano aqui gerando juros em cima, beleza? Então vamos lá. Montante é igual a capital, 12.000, vezes 1 mais a taxa,
0,1, lembrando que é decimal, elevado a 1, porque só ficou durante um ano. Então, o montante vai ser 12.000 vezes 1,1, certo? Então, o montante vai dar 131,00, certo? Então, 13.100. Então, esse daqui é o montante só da segunda aplicação. Se clicar o montante daqui a 4 anos, ou seja, que é o montante total, certo? Que é o montante tanto da primeira aplicação, né, durante esses 4 anos, quanto da segunda aplicação, que só ficou durante um ano. Então, vamos somar os montantes, beleza? Vai ficar 13.100 mais 14.641. 27.741 é o montante. Então, o montante vai pertencer ao intervalo entre 27.700 e 27.800, beleza? Vamos aqui direto, próxima questão. Pronto, vai ser agora proposto os dois, certo? Segundo os propostos. A empresa RB Calçados aplicou R$ 100.000 a juros simples. Ó, aqui é uma questão que mistura tanto juros simples quanto juros compostos, certo? Então, vamos lá. Aplicou R$ 100.000 a juros simples e a uma taxa de 3% ao mês. E após 6 meses, ela, a empresa, resgatou todo o montante, certo? Pegou o montante dessa aplicação aqui e aplicou em outro investimento, a uma taxa de juros compostos, ó, agora que vem os juros compostos, certo? Taxa de juros compostos, 6% ao mês, e essa segunda aplicação ficou por 3 meses. Ao final da segunda aplicação, qual o valor aproximado do montante em mil reais é dito. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o montante dessa primeira aplicação para saber quanto que foi que a gente aplicou no segundo investimento, certo? Então, vamos lá. O montante do primeiro, como o primeiro é juros simples, não tem uma fórmula para o montante, tem a fórmula para juros e com ele a gente calcula o montante, certo? Então, vamos lá. Vai ficar juros igual ao capital, que é 100.000, vezes a taxa, 3% ao mês, vezes 3, vezes o tempo que ficou, 6 meses, dividido por 100. Show? Por 100, porque eu botei a taxa em porcentagem. Então, corta esses dois zeros, vai ficar juros é igual a 3 vezes 6, 18, vezes 1.000, 18.000. Show? Então, esse daqui é só os juros. A questão fala que essa empresa não aplicou os juros em outro investimento, aplicou todo o montante, ou seja, os juros mais o capital. Então, mais 100.000, isso aqui vai ficar 118.000 reais é o montante, certo? E esse montante aqui agora vai ser o novo capital, né, da segunda aplicação. Então, vamos lá. Vamos agora para a segunda aplicação. Vai ser o quê? Montante, certo? Forma do montante. Capital, que agora é esse capital aqui, certo? O montante da primeira aplicação, 118.000, vezes 1 mais a taxa, 6%, transforma em decimal 0,06, elevado a 3. Show? Montante, então, é 118.000 vezes 1,06 elevado a 3. Pausa para fazer esse cálculo. Pronto, fiz aqui os cálculos e deu... Isso daqui é um valor bem descaralhado. Só como ele quer o valor aproximado, eu vou desconsiderar as últimas 3 casas, certo? Casas decimais desse resultado. Então, isso daqui vai ficar 1,191, show? Arredondando aqui. Então, o montante vai ser a multiplicação desses dois valores. Pronto, fiz aqui, esse resultado aqui vai dar 140.538, beleza? Esse é o montante depois de tudo, certo? Depois da segunda aplicação aqui. Só como ele quer o valor aproximado, e aqui tá todo mundo, né, com 3 dígitos só, então a gente esquece esses 3 últimos aqui e aproxima, show? Vai dar aproximadamente 140.000 reais de montante, beleza? Pronto, agora vamos para essa quarta dos propostos. Uma mercadoria que custa R$ 50 à vista é adquirida a prazo com a entrada de R$ 30 mais uma parcela de 25 com 30 dias de prazo. A taxa de juros mensal cobrada nessa operação é de... Então, vamos lá. Quando ele te dá o preço de uma mercadoria à vista, esse é o preço real dele, certo? Então, a gente vai tomar como base R$ 50, beleza? Aqui a gente vai pagar uma entrada de R$ 30, certo? Então, essa entrada, como é paga no ato da compra, não vai ter juros em cima dela, certo? Então, quando a gente pagar esses R$ 30, o que era para ser 50, né? A gente não pagou 50, a gente pagou só 30 ali, certo? Então, ficou faltando, para completar o preço da mercadoria, ficou faltando R$ 20. Só que observe que aqui na questão fala que pagou também, né, além dos R$ 30, uma parcela de 25 com 30 dias de prazo. O que quer dizer esses 30 dias de prazo? Foi pago um mês depois, certo? 30 dias depois. Aqui, ó, tá vendo como os valores não batem? Então, é porque essa parcela tem uma taxa de juros em cima dela, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a diferença, certo? Diferença entre o que a gente deveria pagar
e o que a gente está pagando, vê a diferença e calcula quantos por cento isso representa do como se fosse o capital, certo? Porque esses R$ 20 é o que está faltando para terminar a dívida, entre aspas, sabe? O valor da mercadoria, eu vou dizer como se fosse uma dívida, como se eu tivesse pegado emprestado, sabe? Ficou faltando R$ 20 para poder acabar com a dívida. Só que ficou um mês, esses R$ 20, com a taxa de juros em cima. Então, gerou um juros de R$ 5, certo? A diferença é R$ 5. E se eu pegar quanto que R$ 5 representa em porcentagem de R$ 20, eu vou saber quantos por cento de 20 teve que aumentar para poder chegar até 25. Isso aqui é uma conta bem fácil. Dividir os dois, né, em cima e embaixo, por 5, isso aqui vai ficar 1/4, que em porcentagem, 25%, certo? Então, esse dinheiro, que eu vou encarar como se fosse o capital, teve uma taxa de 25% aplicado sobre ele, me gerando uns juros de R$ 5 e o montante de 25, que foi o que a gente teve que pagar depois de um mês, certo? Porque ficou tendo uma taxa em cima desse valor. Então, resposta, letra C. Próximo. João comprou uma geladeira e pagou em 2 parcelas iguais de R$ 525. A primeira parcela foi paga à vista, ou seja, nota da compra, e a segunda após um mês. Sabendo que a loja cobra juros de 5% ao mês sobre o saldo devedor, o preço da geladeira à vista era. Então é o seguinte, vamos chamar, já que a gente não sabe, o preço da geladeira à vista de X, certo? No ato da compra, João abateu R$ 525, certo? Deu R$ 525 no ato da compra, então o que ficou faltando para ele pagar foi o valor que era à vista, né, o valor do produto, menos os 525 que pagou, certo? Então, esse valor é o que falta ele pagar para poder pagar a geladeira inteira, certo? Com certos juros. Então, vamos lá. Isso daqui é o que ele ainda está devendo, certo? Para poder pagar a geladeira. E é como se fosse o capital que vai ficar rodando durante um mês, certo? Porque que fala que a segunda parcela vai ser paga após um mês. Então, os juros, ele fala aqui na questão mesmo, os juros, ele é cobrado em cima do saldo devedor, o que é que ainda está devendo, que é o quê? Justamente o preço da geladeira menos o que ele já pagou, X menos 525. Então, eu vou aplicar uma taxa de 5% sobre esse valor aqui, certo? Então, como é uma taxa de 5% a mais, eu vou botar 1,05, certo? Isso daqui significa os 5%, certo? Da taxa. E esse 1 aqui é porque é o inteiro, certo? Que já tem e está somando essa taxa, certo? É um aumento, beleza? E vai ser um aumento em cima desse valor, em cima de x menos 525, certo? E esse valor aqui, como ele fala que vai pagar em 2 parcelas, ou seja, não vai ter uma terceira parcela ainda a pagar no segundo mês, quando ele tirar aqui a segunda parcela, agora a dívida dele tem que ser 0, certo? Em outras palavras, esse valor todo aqui, certo? Esse 5% sobre o saldo que estava devendo antes, tem que ser igual ao valor que ele vai pagar no final do primeiro mês para poder quitar a dívida dele, certo? É tanto que se pegar esse 525 e passar para o outro lado, vai ficar o saldo que estava devendo igual à segunda parcela que ele vai pagar, entendeu? Então vamos lá, fazendo aqui a distributiva, vai ficar 1,05x menos 1,5 vezes 525, que é igual a 551,25, certo? Menos 525 tem que ser igual a zero. Então, 1,05x, vou somar logo e passar para o outro lado, certo? Igual a 1.076,25. Então, x passando 1,05 para o outro lado, ele passa dividindo, é igual a 1.025. E o que a questão quer? Quer o preço da geladeira à vista, que é justamente o que a gente acabou de encontrar, R$ 1.025, letra B. Vamos aqui. Próximo, a 11ª proposta. Em todos os dias 10 dos meses de janeiro, fevereiro e março de um certo ano, senhor João aplicou a mesma quantia de R$ 1.000 à taxa de juros compostos de 10% ao mês. Podemos concluir que o montante dessa aplicação no dia 10 de abril desse mesmo ano foi de... Então é o seguinte, 10 de janeiro, o senhor João vai lá e aplica a quantia de R$ 1.000 a juros compostos, a taxa de 10%, certo? Então, no início de janeiro, ele
aplicou os R$ 1.000, certo? E esse dinheiro ficou lá rodando o mês todinho, e ao final do mês ele estava com 10% a mais, certo? Então, ao final de janeiro, isso daqui estava 1.000 vezes 1,1, certo? Isso daqui quer dizer 10% a mais, 10% em cima desses R$ 1.000. Isso daqui vai ficar 1.100, beleza? Então, ao final de janeiro, o montante que ele tinha era esse valor, beleza? Então, em fevereiro, note que em nenhum canto aqui da questão está falando que ao final do mês o senhor João ia lá e retirava o montante do mês. Ele ia só botando mais, botando mais, botando mais. No dia 10 de janeiro, ele botou R$ 1.000. Ao final de janeiro, com essa taxa aqui sendo aplicada durante o mês, ficou R$ 1.100 o montante. Só que esse montante ainda está valendo para os meses de fevereiro e março, certo? Então, aqui em fevereiro, a taxa que vai ficar rodando o mês todinho para me gerar os juros vai ser esses 1.100 do mês de janeiro, mais os R$ 1.000 que o senhor João vai aplicar, certo? Então, esse daqui é como se fosse o capital agora de fevereiro, que vai ter a taxa aplicada em cima dele para poder gerar uns juros, consequentemente, um montante. Então, quando eu somar isso daqui, vai dar 2.100. Esse 2.100 é o valor que vai ficar rodando o mês todinho de fevereiro, certo? De 10 de fevereiro até 10 de março. E, quando completar esse um mês, vai ter sido aplicada essa taxa de 10%, ou seja, o valor vai ser 1,1 vezes 2.100. E ao final de fevereiro, então, a gente vai ter um montante de 2.310, certo? Ao final de fevereiro. Agora, em março, 10 de março, esse valor ainda vai estar rodando lá e gerando uns juros. E aí, dia 10 de março, o senhor João vai lá e bota mais R$ 1.000, certo? Então, o dinheiro que vai ficar, o total, né, que vai ficar rodando no mês de março para gerar uns juros, vai ser o montante do mês passado, 2.310, mais os R$ 1.000 que o senhor João vai colocar. Isso daqui vai ficar 3.310, certo? Esse é o dinheiro que vai ficar rodando o mês todo. E ao final desse mês, eu vou ter 10% a mais desse dinheiro, já que tem essa taxa aqui de 10% ao mês. Então, ao final de março, na verdade não ao final de março, nenhum desses aqui é no final do mês, na verdade, é no dia 10 do mês seguinte. Então aqui é quando passar um mês, certo? Passa um mês, passa um mês, passa um mês, é esse capital aqui rodando. Então ficou 3.641, 3.641. Esse é o montante ao final do mês de março, certo? Juntando todas as aplicações aqui dentro. E o que acontece? A questão está pedindo o montante da aplicação no dia 10 de abril desse mesmo ano. Note que no dia 10 de abril o senhor João não fez outro depósito desse de R$ 1.000, certo? No dia 10 de abril, passando esse mês, o montante vai ser justamente esse, 3.641, certo? Que é o valor que ficou rodando no mês de março, e aí gerou um montante dia 10 de abril, beleza? Então, a resposta é a letra B. Vamos aqui para a 18ª dos propostos. A rede de lojas Sistrepa vende por crediário com a taxa de juros mensal de 10%. Uma certa mercadoria cujo preço à vista é P, preço à vista a gente já aprendeu em outra questão ali, que é o preço verdadeiro daquela mercadoria, é o preço à vista. Então, essa mercadoria vai ser vendida a prazo, de acordo com o seguinte plano de pagamento. R$ 100 de entrada, uma prestação de 240 a ser paga em 30 dias, ou seja, um mês depois, e outra de 220 a ser paga em 60 dias, ou seja, 2 meses depois. Determine P, o valor de venda à vista dessa mercadoria. Então, vamos lá. O valor é P, certo? O valor da mercadoria é P. Então, digamos assim, vamos encarar essa compra aqui como sendo um empréstimo, certo? A gente pegou um empréstimo de P, quantidade P, certo? Na entrada, né, a gente vai dar de entrada, assim, no ato da compra, no ato do empréstimo, enfim, a gente vai dar de entrada R$ 100, certo? Ou seja, a gente vai abater dessa nossa dívida R$ 100, beleza? E aqui, esse daqui agora é a mesma ideia de, acho que, 2 questões atrás. Que esse agora vai ser o capital, né, que vai ficar rodando um mês a taxa de 10% para poder me gerar uns juros e, consequentemente, um montante, certo? Então, vamos encarar isso daqui como sendo o capital, beleza? Que é o preço original menos R$ 100 que eu dei de entrada, certo? Então, é o seguinte, depois de um mês que esse capital ficou rodando lá no banco, enfim, P menos 100, agora eu vou ter 10% a mais desse valor, certo? Já que eu tive
uma taxa sendo aplicada em cima desse valor, certo? Então, 10% a mais, beleza? Fazer aqui a distributiva de novo, vai ficar 1,1p menos, isso aqui vezes 100, 110, beleza? Só que tá falando aqui que vai ter uma prestação que vai ser paga em 30 dias, ou seja, ao final de um mês. Esse valor aqui foi o montante, esse daqui é o montante ao final do primeiro mês. Só que ao final do primeiro mês, quando eu vi o montante, eu paguei R$ 240, certo? Então eu abati dessa minha dívida R$ 240, beleza? Vou fazer esse cálculo aqui, vai ficar 1,1p menos 350, beleza? Então, agora, esse valor aqui é o que eu estou devendo depois de ter abatido com a primeira prestação, certo? Então, agora esse daqui vai ser um novo capital que vai ficar rodando o segundo mês para me gerar um outro juros e um outro montante, beleza? Então, vamos aqui. Depois de um mês, meu capital, 1,1p menos 350, vai ter sofrido um aumento de 10%, beleza? Tá aqui a porcentagemzinha. Então, vamos fazer aqui a distributiva de novo. Vai ficar 1,21p menos 385, beleza? Esse daqui é o valor que a gente está devendo ao final do segundo mês. Só que, ao final do segundo mês, eu vou pagar R$ 220. E esse valor aqui é o que estava faltando para poder eu quitar a minha dívida, certo? Já que a questão não fala de nenhuma terceira parcela, então, que ficou faltando pagar. Então, com esses R$ 220, com essa segunda parcela, eu quito completamente a minha dívida, certo? Então, vamos lá. Vai ficar 1,21p, vou passar esse menos para o outro lado, ele vai positivo, vai somando, igual a 605, beleza? Então, P, passando 1,21, passando dividindo, isso daqui vai ficar igual a R$ 500, beleza? Então, respondendo aqui a questão, determine o valor P, valor de venda à vista, opa, falta atrás aqui, dessa mercadoria. O valor à vista era R$ 500, beleza? Então, vamos aqui, última questão, segunda questão do Enem. Vamos lá. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 mil, a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos, ou seja, um mês depois do empréstimo, e o valor da prestação mensal é de R$ 500, mais juros de 1% sobre o saldo devedor, que é o valor que a gente estava devendo antes do pagamento. Show? Observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500, certo? E considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de... Então vamos lá, vamos organizar isso daqui. Quando a gente pegou esse empréstimo aqui de 180 mil, a gente estava devendo 180 mil, assim que a gente pegou. Só que aí, depois de um mês, a gente vai pagar a primeira parcela, que é R$ 500, certo? Então, a primeira prestação que a gente vai pagar é de R$ 500, mais os juros de 1% sobre o saldo devedor. Qual que é o saldo devedor? 180 mil, certo? Então, a gente vai pagar os R$ 500, que é como se fosse uma taxa fixa, certo? Mais 1% do que a gente estava devendo, 180 mil. Então, mais 0,01 vezes 180 mil, beleza? Isso aqui vai ficar igual a 500 mais 1.800, certo? Isso daqui dá 2.300, beleza? Então, esse daqui foi o valor da nossa primeira prestação, certo? Só que ele quer o da 10ª. Vamos ver aqui a segunda e a terceira para ver se a gente encontra um padrão para ter que ficar fazendo até a 10ª prestação. Então, vamos lá. Segunda prestação vai ser o seguinte, de novo, R$ 500, uma taxa fixa, mais 1% do saldo devedor. Presta atenção nessa informação aqui, ó. A cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500. Ou seja, na segunda prestação, o saldo devedor não é mais 180 mil, é 180 mil menos R$ 500, que vai ficar 179.500, beleza? Então, esse daqui vai ficar 500 mais 1.795, que vai ser igual a 2.295. Opa, percebi uma diminuição de R$ 5. Vamos ver aqui na terceira prestação. Terceira vai ser o seguinte, de novo, fixo, os R$ 500, mais 1% do saldo devedor. De novo, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500. Então, na terceira prestação, o nosso saldo devedor não é mais esse. É 179.500 menos R$ 500. Passa a ser 179 mil. Ou seja, isso aqui vai ficar 500 mais 1.790, que vai ser igual a 2.290. Olha, de novo, menos R$ 5. Percebemos um padrão. A cada parcela,
o preço da prestação, na verdade, cada prestação, o preço dela vai diminuindo R$5. Então, vamos lá. Eu vou ter 9 diminuições, certo? Já que eu tenho 9 intervalos. De 1 para o 2, aliás, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira para a quarta. O número de intervalos é o número de parcelas que a gente tem menos 1, certo? É o número de intervalos que a gente vai ter. Se a gente vai ter 9 intervalos e cada intervalo diminui R$5, na verdade, então a gente vai ter 9 vezes menos 5, vai ser igual a menos R$45. Isso daqui é a diferença da primeira para a 10ª parcela, certo? Então, se a primeira é 2.300, a 10ª vai ser 2.300 menos 45. Vai ser 2.255, beleza? Esse daqui é o valor da 10ª prestação, que é justamente a letra D de dado. Com isso, a gente encerra nossa aula de juros e até a próxima.